noite, eu sou então o Ian, professor de História na escola. E quando eu fui convidado, né, para participar aqui desse evento, eu tinha uma questão que me deixa, de certa forma, inquieto, angustiado. Assim. E quando eu fui compartilhar com alguns colegas, eles me falaram assim, olha, Ian, essa é uma questão antiga. Fiquei pensando, antiga, então será que eu falo? Vou buscar alguma coisa nova? Mas eu acho que esse é o momento mesmo, porque o livro coloca essa questão também. Né? O papel do professor dentro dessa relação ensino-aprendizagem. Né? Depois que eu li o livro, eu estava navegando pela internet e encontrei um artigo de uma professora, Mônica Cassar, e pensei em uma frase dela. Ela dizia assim: os professores precisam assumir a responsabilidade do processo de ensino e aprendizagem. Vou repetir. Os professores precisam assumir a responsabilidade do processo de ensino e aprendizagem. E eu pensei da seguinte forma. Os educadores e as escolas, de uma certa forma, incorporaram um discurso no qual o aluno deve desabrochar sozinho, né? Deve caminhar pelas próprias pernas. E dentro desse contexto, o professor surge como uma espécie de mediador, de orientador. Né? Eu, na minha faculdade, as matérias que se relacionavam à educação, eu vi muito isso. Né? As professoras dizendo, olha, não é mais aquela educação em que o professor é a fonte do conhecimento e fala para o aluno tudo o que ele deve fazer. Na verdade, professor e aluno devem caminhar lado a lado. Dentro dessa relação, eu acho que temos aqui uma questão importante, que é o acesso à informação. Mais do que o acesso à informação, é saber fazer, é pensar assim, o que é que podemos fazer com essa informação? Saber usar a informação. Porque muitas vezes a gente, pelos jornais, pelos próprios livros, pelos meios de comunicação, né, nós somos bombardeados por informações e nós não sabemos o que fazer com elas. Nós não sabemos filtrar essas informações. E dentro dessa perspectiva, né, de que aluno e professor devem caminhar lado a lado, eu acho que seria extremamente importante, professor e aluno, começarem a desenvolver, né, mecanismos para que a informação chegue com qualidade, e é importante uma reflexão sobre a origem dessa informação. Quem dá a informação dá com uma certa intenção, e é preciso entender isso tudo. Nesse caso, professor e aluno devem, portanto, caminhar lado a lado. Só que tem uma questão aqui muito complicada. A gente percebe muitas vezes que os professores não têm o hábito de estudo. Né? Então, entra uma questão até do livro bem interessante, você não pode ensinar aquilo que você não sabe. Então, se eu estou com os meus alunos e de repente não tenho acesso à informação, ou não sei filtrar essas informações, como é que eu vou ajudar o meu aluno? Né? Como é que eu vou orientar o meu aluno? Isso é extremamente importante. E a gente cai nessa. O professor, ele muitas vezes se queixa que não tem tempo. Então assim, ele trabalha várias horas por dia, e aí muitas vezes o professor ou professora chega em casa e tem as tarefas domésticas, e aí quando alguém cobra, né, um estudo, um aperfeiçoamento, eu não tenho tempo, eu estou muito cansado. E aí entra uma outra questão para mim extremamente importante. Até que ponto é, de fato, falta de tempo ou vontade? Essa para mim é uma questão fundamental. Né? A autora aqui, a Mônica Cassar, ela fala de algumas soluções para isso. Né? Ela fala que a gente deveria, na verdade, reduzir carga horária dos professores para que eles tivessem tempo, né, para preparar as aulas e tal. Ela chega a cogitar, inclusive, aqui, que a escola deveria seguir um modelo mais ou menos parecido com o modelo das universidades. Que o professor prepara a aula, dá a aula, prepara a aula, dá a aula, e de tempos em tempos ele é dispensado para poder fazer cursos. Só que é um tanto quanto utópico, né? E aí ela fala também aqui da questão da redução, da carga horária. Só que a gente tem que entender que ele está num outro mundo, que é o mundo do trabalho, né? As pessoas trabalham bastante, mais ou menos 12 horas por dia. Então aí a gente entra numa questão, o que fazer? O que vem sendo feito? Existe uma alternativa? Não existe?
E acredito que dentro da experiência que vocês possuem, talvez vocês possam dizer alguma coisa a respeito. A cara dele. Ele é candidato. Não sei. Não sabe. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o preâmbulo e vocês respondem a pergunta dele. Eu quero falar sobre essa questão a frase até que você falou que o ensino e a aprendizagem são de responsabilidade do professor, né? Na verdade, assim, a gente tem uma discussão muito antiga, quando a gente fala uma questão antiga, que passa até por aquela questão bem técnica, assim, como é que eu escrevo processo ensino-aprendizagem, é com uma barra, é sem barra, tem que ser ensino e aprendizagem, enfim. Eu gosto muito de uma leitura que o Nilo de Macedo faz desses processos, em que ele diz assim que ensino e aprendizagem são irredutíveis, eles são indissociáveis e complementares, né? Então, o que quer dizer isso? Irredutíveis por quê? Porque ensino é ensino, aprendizagem é aprendizagem. São dois processos diferentes, né? Ensino está muito mais como responsabilidade do professor, aprendizagem muito mais como responsabilidade do aluno. Porém, eles são indissociáveis. O que quer dizer isso? Quer dizer, um acontece em função do outro, eles estão extremamente ligados, né? Quer dizer, a indissociabilidade está muito, mostra essa relação de ligação. E, ao mesmo tempo, complementares, porque um se completa no outro. Quer dizer, se você fala que houve ensino e não houve aprendizagem, porque, na verdade, não houve ensino no sentido pleno do que se tem né, como significado. E aí, nesse sentido, que a gente vê que, há um tempo atrás, a responsabilidade realmente dizia assim, não, a minha parte eu fiz, eu ensinei, né? E se tornava assim, fácil dizer, olha, eu ensinei a matéria tomada, se eles não aprenderam, a responsabilidade é deles, né? Por outro lado, se o ensino só se completa na aprendizagem, então a sua função se cumpre no momento em que os alunos aprenderam. Mas isso, o que acontece? Isso torna o trabalho do professor muito mais complexo, né? Porque hoje a gente, né, poderia dizer assim, eu sou professor de matemática, eu sou professor de história, eu sou professor de... Não, eu sou professor, eu sou especialista da aprendizagem. E talvez seja isso que está muito difícil da gente perceber, né? Eu sou um especialista da aprendizagem, sou um profissional, o Berrier fala isso, né? Você é um profissional da aprendizagem, né? Bom, eu sou profissional da aprendizagem que trabalho com matemática, com língua portuguesa, enfim, né? Então, é claro que hoje a gente tem, assim, uma exigência muito maior do professor, porque ele está numa situação muito mais complexa, que é justamente de lidar com essa relação ensino-aprendizagem num âmbito diferente, né? Em que um complementa o outro. Então, nós temos aí uma situação que gera muito mais demanda de estudo, inclusive, para o professor. Queria exemplificar de uma forma para a gente entender bem isso, que ele falou da mediação. Isabel, segura embaixo. Mais no microfone. Não, a sua mão. Tá. Então, assim, há um tempo atrás, há muito tempo atrás, bem antes de eu nascer, o professor preparava a sua aula da seguinte forma. Então, os alunos, tá? Ele ia lá na sua escrivaninha e ficava lá. Preparava a melhor aula que ele dava como? Aqui, nem digo para vocês, eu estou fazendo uma boa aula, tá? Com licença. E preparava como eu quisesse. Depois ele chegava na sala de aula e dava aula. Pá, pá, pá. E o aluno bom, pá, pega e tal. Daí você não pegou e digo assim, se mexa, pega a aula. Estou dando aula aqui, você não pega. Anota aí, você não está anotando. Como é que você quer aprender? Se eu estou dando aula aqui, você não anota nada. Francamente, esses alunos prepara uma aula caprichada e ele não faz esforço nenhum, fica ali. Pega. E eu dando aula. E aí a origem do estresse docente, ele está nessa energia toda que eu quero que você pegue a aula e você não pega, você mexe, para de conversar, para de rir, agora não é de rir, é hora de pegar a aula. Então, isso é muito cansativo, não tem resultado, porque o que é bom pegador de aula, pega, mas os alunos não querem pegar a aula. Então, o professor quer dar. O professor está louco para que pegue a aula para ele poder ir embora, né? E daí vem a coisa da mediação. Mas a mediação não foi interpretada da forma adequada. A
mediação, na verdade, é assim, eu sei que estão meus alunos aí, e eu tenho uma coisa para contar para vocês. Um conteúdo, vamos imaginar que eu tenho um conteúdo qualquer aqui nesse espaço, e a minha tarefa hoje é que vocês compreendam o que é esse conteúdo. De alguma forma, que ele se apresenta como informação, ele só se torna conhecimento depois de elaborado. E eu, como professora mediadora, eu digo assim, gente, ó, aqui, ó, vamos lá, o que você acha que é? Não sei o quê. Vamos lá, vamos lá. Quer dizer, eu preciso ser uma aluna, no meu grupo de pesquisa, nos deu uma frase que foi um presente. Ela disse assim, nós fomos fazer uma pesquisa numa turma que só 3 se alfabetizaram. E daí eu virei para ela, uma das 3, e falei assim, mas que beleza, o que é que aconteceu com você que você aprendeu a ler? Ela disse assim, a minha professora era bem animada para ensinar e eu fiquei animada para aprender. Tá? O que é que essa menina nos disse? Ela nos disse que ela teve uma professora que ficou fazendo a mediação no intermeio, ela ficou facilitando, ela ficou favorecendo, ela ficou fisgando esse aluno, ela usou de todo um grupo de instrumentais que só um profissional tem, que é o profissional, para que esse aluno aprendesse. O que há muitos professores entenderam que é a mediação? Os professores entenderam assim, agora está fácil. Venho aí na página 20 e faço um resumo. Ó, gente, ó. Já vi a matéria, ó. Copia que vai cair na prova. Agora passe para a página 20 do livro. Entenderam? Quer dizer, entenderam que a mediação era uma coisa mais instrumental, uma coisa que não estou envolvida com isso. E o que é mais grave é quando você não dava conta do que tinha de fazer, eu viro e digo assim, encaminha essa menina não aprende. Então assim, eu não, veja, eu não estou falando mal dos encaminhamentos, eu estou dizendo que enquanto eu não fizer a mediação, e aí a mediação, no conceito de mediação do professor, tem a palavra responsabilidade, porque hoje aqui nós temos uma responsabilidade, certo? E eu preciso, e nós vamos nos desdobrar, nós todos aqui somos professores, vamos nos desdobrar para que vocês levem alguma coisa de conhecimento, que essa integração, essa articulação seja feita. Contudo, é fundamental um movimento desse professor. E, na verdade, me parece que a palavra mediação, essa palavra nova, ela foi conceituada, ela foi significada como alguma coisa que não precisasse desse movimento do professor, ou desse conhecimento, que o aluno está lá, você colocou numa das partes da sua fala, o aluno tem conhecimento e está ótimo, e vamos aflorar aquilo nele e tal. E, na verdade, não. O conceito de mediação do professor mediador é um conceito que responsabiliza o professor, porque requer dele conhecimento e um movimento mesmo, uma articulação dele para com o seu.